Fala, galera! Nós estudaremos hoje a Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, para os concursos que se aproximam, os concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e Polícia Civil de Santa Catarina. Não significa que isso aqui não sirva para outros concursos também. Se você começou a assistir o vídeo, continue, porque nós analisaremos questões desta lei que abrangem as partes mais importantes e mais cobradas para toda a segurança pública, correto? Então, se você gostar do material que está aqui, a gente vai estar disponibilizando um link embaixo para aquisição. Eu acredito que vai ser compilado em um material só todas essas questões para que você possa usar numa revisão final, e também terão outras questões junto com essas aqui, de forma que você consiga ali quase, digamos que, fechar a tua prova aí nessa parte aí do direito, né? Então, vamos para a tela aqui, pessoal. Nós temos aqui a Lei de Organizações Criminosas, tá? Que é a Lei 12.850, né? Você sempre procura lá a lei compilada no site do Planalto. Jogou no Google, vai aparecer. É o jeito mais fácil de você encontrar a legislação atualizada, tá? E começaremos com uma questão da banca Fundatec. A banca Fundatec, que normalmente é a banca que aplica provas no Rio Grande do Sul, e foi a última banca que aplicou, e esperamos que ela também seja a banca que vai aplicar a prova para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul quando surgir, tá? Então, Fundatec 2022, lá de Agente de Segurança Socioeducativo, Sejusp de Minas Gerais. Tá? Questão 1. De acordo com os termos da Lei 12.850, considera-se organização criminosa a associação de ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quantos anos, ou que sejam de caráter transnacional. Nesse caso, não precisa ter essa limitação de X anos, tá? Vamos procurar na lei, direto que está aberta, e se você for agilizado aqui, já está vendo que no parágrafo 1º está a nossa resposta, tá? Então, a associação de 4 pessoas, 4 ou mais pessoas, é o que se considera organização criminosa. Aqui, então, são 4. Descendo mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Superiores a 4 anos. Então, fica fácil na organização criminosa você lembrar que é 4 pessoas e 4 anos, né? Marcamos, então, como correta a alternativa D, né? E a gente segue agora e dá uma olhada aqui para comparar o que seria essa pena máxima e pena máxima superior a 4 anos. Quando a gente pega lá o artigo 155 do furto, aqui o caput vai falar do furto simples, nós temos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, né? 4 anos é a pena máxima em abstrato deste delito. Opa, mas aqui fala que a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Então tem que ser maior que isso aqui. Esse aqui não dá, né? Não dá. Ah, mas vamos lá. Vamos procurar o furto qualificado. Ó, o furto qualificado tem aqui, ó, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Se o crime é cometido destes modos aqui. Vou melhorar um pouquinho. Vamos para o parágrafo 4º, e aqui vai dizer aqui, ó, a pena é de reclusão de 4 a 10, ó, pena máxima aqui, ó, pena máxima, então superior a 4, né? 4 a 10 e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. O que a gente pode imaginar aqui? Uma organização criminosa que explode caixas eletrônicos. E aí, nós teremos, então, poderemos ter, desde que se encaixe nos outros critérios aqui, poderemos ter aplicação da Lei de Organizações Criminosas para
esta organização que explode caixas eletrônicos? Podemos ter. Este que é o espírito da lei. Pegar infrações graves, né? Pena máxima superior a 4 anos. Certo? Seguimos aqui, olha para a esquerda, nós temos agora aqui uma questão do Instituto AOCP. Instituto AOCP, que é o que esperamos, a banca que esperamos que aplicará a prova da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? Acreditamos que será esta banca. Esta questão é de 2022 para agente de polícia da Polícia Civil de Goiás. E vamos lá. Preencha a lacuna e assinale a correta. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também o marco de configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Vamos procurar essa alternativa aqui, que está lá no artigo 3º B. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O recebimento da proposta, formalização, constitui também marco de confidencialidade. Confidencialidade, que é a alternativa que está a confidencialidade na alternativa A. Tá? A correta, então, é a letra A. E nós vamos gravar uma coisa aqui. O recebimento, então. Eu vou escrever aqui, ó, recebimento. Recebimento do quê? Da proposta, do acordo de colaboração, né? Vamos colocar aqui em cima acordo de colaboração premiada, né? Colaboração premiada. Tá. Estamos falando desse instituto, então. Então, o recebimento da proposta é o quê? É o marco de confidencialidade. Confidencialidade. Tá. Por que eu estou te chamando a atenção para isso aqui? Porque o examinador vai fazer o seguinte, ele vai trocar o recebimento aqui, ó. Ele vai trocar aqui e vai colocar o quê? Vai colocar oferecimento. Oferecimento da proposta, tá? E você precisa estar atento, porque é o recebimento da proposta, tá bom? É o recebimento. Tranquilo? A gente vai seguir, isso aqui vai ter uma importância maior daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, a questão 3. 2021, também do Instituto OACP, Polícia Civil do Pará, investigador. À luz do dispositivo da Lei de Organizações Criminosas, assinale a alternativa correta. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Eu te pergunto, será que é recebimento ou é oferecimento? É recebimento ou é oferecimento? E agora? Vamos seguir. B. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo máximo de 72 horas. 72 horas? Será que é este o prazo? 72 horas? Vamos procurar na lei? Qual que é o prazo correto aqui da lei? Vamos procurar aqui. Prazo máximo de... Prazo máximo... Opa, nem apareceu o máximo aqui.
diretamente. Ó, encontramos aqui. Homologação do acordo de colaboração premiada. Então, as informações serão dirigidas diretamente ao juiz, que decidirá no prazo de 48 horas. Não fala nem de prazo máximo aqui, né? Fala só prazo de 48 horas. Então, aqui é 48 horas. Aqui tá errado. Tá errada B, então. C. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, da função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 5 anos subsequente ao cumprimento da pena. E aí? 5 anos? Será que é isso? Tá vendo como o examinador adora os prazos da lei? Vamos ver aqui na lei quantos anos que é. Eu vou digitar aqui, ó. Emprego ou do mandato aqui, ó. Parágrafo 6º do artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 6º. A condenação, então, acarretará ao funcionário público perda e a interdição para o exercício da função pelo prazo de 8 anos. E esses 8 anos não é na sentença, tá? É subsequente ao cumprimento da pena. Então, se ele pegou 10 anos, ele cumpre os 10 anos e depois fica mais 8 anos impedido de exercer qualquer função pública, né? Então, vamos lá. Grave que são 8 anos. 8 é o símbolo do infinito. Vai ficar um bom tempo, né? E bom seria que ele ficasse o resto da existência dele sem poder fazer concurso. Vamos lá. Seguimos. D. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até metade a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritivos de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Aqui a gente vai para o artigo 4º, tá? Cadê o artigo 4º? Aqui, ó. A gente está falando no artigo 4º da colaboração premiada, acordo de colaboração premiada. E aí tem aqui que, a requerimento das partes, considera o perdão judicial reduzir em até 2/3. Então não é metade. Aqui é 2/3. Em até 2/3. Vocês estão vendo como ele adora pegar os prazinhos da lei, tá? E aí o resto aqui tá igual, né? Efetivo voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Isso. Daí cortou essa parte aqui do final. Mas, ó, 2/3, então não é metade. Faz a nossa alternativa incorreta, tá? Essa aqui também está incorreta, vamos riscar. E o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderão ser suspensos por até 1 ano, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. A resposta desta alternativa está no parágrafo 3º, aqui, ó. O prazo para oferecimento da denúncia pode ser suspenso por até 6 meses. 6 meses. Então, não é 1 ano, são 6 meses. Meu Deus do céu, como eu vou gravar tudo isso aqui? Faz uma tabelinha, tá? O melhor jeito de você conseguir gravar todos os prazos é pegar e fazer uma tabelinha. No material da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, quando eu elaborei essa parte da lei de organizações criminosas, das outras leis, eu sempre faço uma tabela no início com as informações rápidas. Que são o quê? São as informações que mais caem em prova e normalmente com aquela tabelinha você resolve as questões. Então eu coloco já isso aqui pronto, né? O link do material também está disponível aqui na legenda do vídeo, tá?
do material do Rio Grande do Sul, mas se você for estudar para Santa Catarina, ele serve também. Ele está só com o nome ali Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas ele está abrangendo tudo que cai para a Polícia Civil em geral. Pode usar para a Polícia Civil do Brasil, inclusive. Vamos seguir conferindo aqui a alternativa A, que é a nossa correta, tá? E aí a gente precisa aqui verificar lá no artigo 7º, parágrafo 3º, que o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Então essa aqui está correta, né? Está correta, é recebimento mesmo. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Recebimento, tá certinho. Certo. E aí a gente volta para a telinha ali, e por isso que eu coloquei aqui para ti o recebimento como algo importante para você prestar atenção. Tá, outra cor. Ó, o recebimento da denúncia, ou melhor, até o recebimento da denúncia, tem que ficar em sigilo. O que tem que ficar em sigilo? O acordo e os depoimentos do colaborador. Tá? Grava isso aqui, porque essas duas partes aqui são o que mais caem. O recebimento da proposta demarca o marco de confidencialidade. O recebimento da denúncia é o momento até o qual deve ficar em sigilo o acordo e os depoimentos do colaborador. Tá? Eles vão trocar por o que eu te falei já, por oferecimento. Tá? Cuidado com isso, cuidado com isso. É uma das coisas que eles mais trocam nas questões. Vamos lá, dá um print nessa tela, grava isso aí, anota no teu caderno, na tua lei. Eu vou deletar. Seguimos para a questão 4. Banca agora FCC. Por que FCC? Mas a FCC não tem a ver com a nossa, com o Rio Grande do Sul e com... Por quê? Porque é uma banca boa, tá? Uma banca boa que faz questões boas e a gente aprende através dessas questões. Vamos lá. Aqui é do TRF, analista judiciário, uma questão de alto nível, então, 2024. Nos termos preconizados na lei tal, que define a organização criminosa, 5 meios de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Aí provavelmente ele quer que marque a correta, né? Porque é nos termos da lei, Então o que é? A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ao cargo público pelo prazo de... Lembra que a gente já viu isso aqui? 8 anos. 8 anos. Olha aqui se repetindo na questão. Não te falei que ele cobra bastante isso aqui? Isso aqui está errada. Vamos para B. A pena privativa de liberdade para aquele que integra pessoalmente a organização criminosa é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Vamos procurar na lei para ver se é esse mesmo o aumento. Nossa resposta está no parágrafo 6º do artigo 2º. Cadê? Artigo 4º, 3º, 2º. Ó. No artigo 2º, a gente tem o crime mesmo, tá? O crime propriamente dito. Baixei aqui. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. De 3 a 8 anos, tá? Sem prejuízo das outras infrações que eles cometem enquanto organização criminosa, tá? Aí, a gente vai ter aumentos de pena aqui nos seguintes casos. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se a participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Opa, então parece que a nossa
a alternativa B está correta, né? Valendo a solução dessa prática. Opa, vamos botar um asterisco nela aqui, para a gente prestar atenção e ler as outras para ver o que tem nas outras. Nesse momento, pessoal, que eu estou lendo aqui, ó, você viu que tem mais opções aqui, né? Eu vou precisar ler para ti agora. Você agora tem que pausar o vídeo e, interessado em aprender, ler as outras opções. Ler as outras opções, tá? Não ficar limitado somente ao que o professor traz. E outra, também ler aqui, ó, que a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Por quê? Porque eles vão colocar que quem exerce o comando também tem a pena aumentada de 1/6 a 2/3. Eles vão tentar te confundir com isso, quando na verdade fala que a pena é agravada. Em que patamar é agravada? Vai depender da interpretação do juiz. Começa em 1/6 e pode ser agravada em mais, dependendo ali das circunstâncias judiciais. Tá? Então vamos lá. A C. A pena privativa de liberdade para aquele que financia pessoalmente a organização criminosa é aumentada de 1/6 a 1/2 se o produto proveito da infração destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior. Peraí. Aqui o inciso 3º fala que se o produto proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior, é uma parte ali. E o negócio de financiar? Cadê? Onde que está aqui o negócio de financiar? Aqui não achei. Mas o aumento aqui é de 1/6 a 2/3, né? Não está aqui, ó, 1/6 a 2/3? Então, a C aqui também está errada, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu sei que tem algo de financiar aqui, peraí. Financiar. Metade, financiar. Ah, não. Financiar é o próprio tipo penal. Financiar é o próprio tipo penal. O que é promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa, tá? Então, financiar é o próprio crime e não uma causa de aumento, como aqui pretende a alternativa C. Vamos lá. D. Considera-se organização criminosa a associação de, no mínimo, 3. Eu não vou nem continuar lendo, tá? Porque você sabe aqui que é 4 ou mais, tá? Então, tá vendo aí o que se repete? O negócio vai se repetindo. Aqui ele acertou nos 4 anos, penas máximas superiores a 4 anos. Mas errou um númerozinho ali. Alternativa E. A pena privativa de liberdade para aquele que integra pessoalmente a organização criminosa aumenta-se de até 1/3 se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Emprego de arma de fogo. Olha aqui para a direita, parágrafo 2º do artigo 2º. As penas aumentam-se até a metade. Até a metade. Metade é quanto, pessoal? Metade é quanto? Até o quanto? Se fosse ali 1/2, daí você ia errar? Não, porque 1/2 é justamente metade, até a metade. Se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, tá? Então, a alternativa E também está incorreta. E aí nos sobra o quê? A alternativa B, que é o nosso gabarito. Eu fiz uma pausa aqui, se você não fez ainda, sugiro que faça também. Pega uma água, toma um café e volta. Que a gente vai agora analisar a questão 5, que é muito importante. Por quê? É uma questão da banca AOCP de 2024, prova da Polícia Penal do Paraná, deste ano, então recentíssima, tá? Vamos lá. A questão propõe o seguinte: Lucas e Bruno, policiais penais, em determinada diligência, suspeitam de existir tráfico de drogas entre alguns detentos. Isso aqui é muito comum, tá? Acontecer dentro de penitenciários. Para desvendar a trama, Lucas e Bruno se oferecem à diretoria do presídio para gerir e participar de uma ação controlada. Pessoal,
Quando a gente fala de ação controlada, a gente está falando aqui do flagrante postergado. Também pode ser chamado de flagrante diferido. Tá? Entre outros nomes da doutrina. Então a gente vai ler, antes de resolver a questão, o conceito de ação controlada dentro da lei de organizações criminosas, tá? A ação controlada, então, está lá no artigo 8º da lei, que fala o seguinte: consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento. Qual que é a finalidade da ação controlada? Vem agora. Para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Então, a finalidade é esta e o objetivo. O objetivo é formação de provas e obtenção de informações, né? Então tá. Vamos para a questão e vamos tentar resolver só com o enunciado. Será que sai? Sobre o tema, de acordo com a lei de organizações criminosas, assinale a correta. Alternativa A. Na proposição de ação controlada, o controlador deve narrar todos os fatos ilícitos dos quais suspeitou e que tenham relação direta com os fatos investigados. Pessoal, na proposição da ação controlada, vamos procurar isso na lei? Olha só, no artigo... Cadê o artigo? Peraí que eu pulei aqui. No artigo 8º, parágrafo... Não tem, ó. O retardamento, a comunicação será sigilosamente distribuída e não tem. Ó, o que fala só é no parágrafo 4º, que ao término da diligência elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Se aí transposição de fronteiras e tal, não fala nada disso, mas fala só que tem um auto circunstanciado no final, ao término da diligência, tá? Então, conforme o parágrafo 4º aqui, não diz nada que na proposição vai ter que ter isso. Vamos lá. E o que eles fizeram aqui nessa alternativa aqui, na alternativa A? Eles trocaram aqui, ó, na ação controlada, ó, deve narrar. Eles trocaram e pegaram aqui o conceito da colaboração premiada, ó, tá? Então aqui eles pegaram e trocaram isso aqui, ó, trocaram essa parte aqui, ó, tá? Trocaram o colaborador por controlador, né? Porque é na colaboração premiada que o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. E aí eles pegaram e mudaram aqui, trocaram suspeitou, né, pelo concorreu e tentaram te confundir. Beleza? Então essa aqui está incorreta. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 4º e também o artigo 3º C, parágrafo 3º. Alternativa B. Até o encerramento da diligência da ação controlada, o acesso aos autos será irrestrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir
a transparência às investigações. Transparência às investigações. Vamos lá para o artigo 8º. Esse aqui está incorreto, pessoal. Por quê? Porque fala aqui que, no parágrafo 3º aqui, ó, até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Tá. Aqui, isso, na minha opinião, não tornaria a B completamente errada. Por quê? Porque eles têm sim, o juiz, o Ministério Público e o delegado de polícia têm sim acesso irrestrito. Eu acho que caberia um recurso nessa questão. Não sei se foi o caso, mas eu acho que caberia, né? De forma de garantir a transparência às investigações. Tá. Aqui tá trocado por quê? Porque na lei fala que, ó, garantir o quê? Garantir o êxito das investigações. Aí sim eu acredito que mais nesta parte aqui seria o que torna ela realmente incorreta. Tá? A OAB está em desconformidade com o texto da lei, então está incorreta. C. A ação controlada homologada poderá ser rescindida em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da controladoria. Pessoal, eles estão misturando aqui nessa questão, olha essa característica da OCP. Eles pegam conceitos de um instituto e colocam no outro. Aqui na C, eles estão falando de novo do acordo de colaboração premiada, tá? Então, ação controlada não tem a ver com esse negócio de ser rescindido. Isso aqui é o artigo 4º, parágrafo 17. Parágrafo 17, melhor dizendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. 17. Ó, tá aqui, ó. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Por quê? O que você tem que ter em mente? O acordo de colaboração é um dos criminosos, digamos assim, que está delatando os outros, que está dando mais dados sobre essa organização criminosa. Tá? E o acordo não tem a ver com a ação controlada. A ação controlada é uma atuação ali de quem está investigando, de quem tem o poder ali de efetuar a prisão em flagrante, ali, ou melhor, o poder-dever de efetuar essa prisão em flagrante. Né? Vamos então eliminar essa aqui também, porque a gente está falando aqui de acordo de colaboração premiada, não de ação controlada. D. O retardamento da intervenção policial administrativa da ação controlada será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Vamos lá para o artigo 8º. Vamos lá. Ó, parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Aqui a gente vai fazer o seguinte, tá, pessoal? A gente vai anotar isso e daqui a pouquinho você vai saber por quê. Ação controlada. Ação controlada. Vamos lá. Então, deve ser o quê? Previamente comunicado ao juiz, né? Previamente comunicado, tá? Essa aqui é a nossa alternativa correta, então, a letra D, né? Letra E. Não é punível, no âmbito da ação controlada, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Vamos lá para a lei e a gente vai procurar aqui o que fala sobre isso. Lá no artigo 13, parágrafo único da lei, a gente tem aqui, ó. O agente que não guardar em sua atuação
a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito do quê? Da infiltração, tá? No âmbito da infiltração. Olha aqui o que está escrito na questão, no âmbito da ação controlada. Na ação controlada, existe só uma observação à distância. Não é a mesma coisa que a infiltração. Na infiltração, o agente realmente se imiscui, se mistura ali com os criminosos para descobrir melhor o que está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Aqui já fica uma dica. Eles vão trocar esse inexigível conduta diversa por outra coisa, tá? Eles trocam isso aqui, tá? Por outras coisas, por outros institutos, tá bom? Essa é a parte que eles trocam. Então, lembra que é inexigibilidade e conduta diversa. Vamos seguir para a questão 6. Vamos lá. Banca FGV. Antes de seguir aqui, eu vou falar para você o que eu queria falar para comparar ali com a comunicação, que é justamente aqui dentro da infiltração. A gente viu a infiltração e cadê? Na hipótese de representação, será precedida. Autorização. Pronto, ó. A infiltração de agentes de polícia, aqui a gente está falando de infiltração, tá? É outro meio de obtenção de prova da lei de organizações criminosas. Após uma sessão técnica, blá, 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 será, quando solicitado no curso do inquérito, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Então, vamos lá para a telinha e a gente vai anotar o quê? Vou anotar em vermelho, porque a infiltração é algo muito perigoso, é extremamente perigoso. A infiltração é algo muito perigoso para o policial. Exige um nível técnico gigantesco, um preparo diferenciado. Não é qualquer policial que consegue fazer uma infiltração policial. Tá? Exige ali aquela dissimulação, né? Às vezes até uma alteração da identidade, né? Existem tipos de infiltração. Existe a light cover, a deep cover, né? Light cover é aquela infiltração mais branda, né? A deep cover já é aquela infiltração que o indivíduo realmente se mistura ali com os criminosos. A gente vê muito isso nos filmes, né? As branquelas, por exemplo. A infiltração precisa, então, de autorização judicial. Autorização. Aqui mora uma pegadinha, tá? Ação controlada exige comunicação. Comunicação. Infiltração, autorização, tá? Aqui mora a pegadinha que eles vão tentar te confundir aí na prova, tá bom? Vamos lá. É só lembrar que a infiltração é muito mais perigosa do que a ação controlada. A ação controlada é um monitoramento mais à distância, né? Vamos lá. Então, agora questão 6 da banca FGV, uma banca também de ótima qualidade para você estudar, 2022, e lógico, a questão de polícia. Polícia Civil do Rio de Janeiro, investigador policial. Nas hipóteses de investigação criminal que envolvam delação premiada, o sigilo do inquérito policial poderá ser mantido até o... Lembra que a gente já viu isso aí? E olha que legal. A gente não falou que eles iam tentar te confundir? Ó, até o indiciamento, o sigilo pode ser mantido? Ele até está até o indiciamento, mas ele ultrapassa isso. Até o relatório? Não, né? Até o oferecimento da denúncia? Olha o que eu falei para vocês. Ou até o recebimento da denúncia. É aqui que você vai espernear, meu amigo. Então essa aqui a gente sabe que está errado, essa aqui a gente sabe que está errado, essa aqui também. E aí você lembra que eu fiz até na tela ali um quadrinho para ti, te falando da importância de você lembrar do oferecimento e do recebimento. Esses dois aqui são muito utilizados em prova, principalmente prova de polícia, para te confundir. Tá? Então você tem que lembrar que
o sigilo é mantido até o recebimento. Até o recebimento. A gente vai ler de novo. Até o recebimento. Vai ler de novo aqui o artigo 7º, parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Tá? Olha aí que legal. Vamos lá. Questão 7. 2022, uma banca excelente para você estudar também, CESP. Mais uma questão de Polícia Civil, né? De agente de investigação lá da Polícia Civil da Paraíba. A respeito das organizações criminosas em infrações correlatas, assinale a correta. Sempre cuidar aqui para marcar que é a questão correta que ele quer, né? Então se atrapalha às vezes. Pode ser que apareça incorreta, né? Alternativa A. A colaboração premiada inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 12.850 constitui uma modalidade de justiça penal negociada em oposição à justiça penal conflitiva. Olha, essa parte aqui, ó, de que ela é uma modalidade de justiça penal negociada, é verdade, tá? Isso aqui está ok. Em oposição à justiça penal conflitiva, sim, isso aqui está ok. O problema é que a colaboração premiada foi inserida pela Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072. Como é que eu ia saber disso, professor? Isso é muito avançado, isso eu não ia saber. Claro, é difícil. Mas como você poderia saber? Verificando ali como é que se diz assim, a natureza do instituto. E lembrando que a Lei 8.072, os crimes hediondos, é de 90. Ó, de 90. E a Lei de Organizações Criminosas é 2013. Aí você ia ter que conhecer o artigo 8º parágrafo único da Lei de Organizações Criminosas, tá? Que vai falar da lei, digo Lei dos Crimes Hediondos. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no 288, que é o crime de associação criminosa. Lembra que a gente viu lá? 3 ou mais pessoas, associação. Quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo, tá? E aí no parágrafo único vai falar o seguinte: o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, tá? Bando ou quadrilha, pessoal, é a mesma coisa que uma associação criminosa, até mudou o nome, hoje é só associação criminosa. Possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Esta foi a primeira notícia de delação ou de colaboração premiada dentro do ordenamento jurídico, tá? Então, a gente tem também aqui, ó, a inserção no artigo 159. 159 é a extorsão mediante sequestro lá do Código Penal, tá? No parágrafo 4º aqui, ó, a Lei dos Crimes Hediondos inseriu que se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços, tá? Então tem mais essa figura que a Lei dos Crimes Hediondos inseriu. Então essa espécie de colaboração premiada, a colaboração pode se dar ali por meio de várias formas. Pode ser uma delação. O que é delação? Delação, assim, é o X9 que fala, né? É o dedo duro. O delator é aquele que denuncia os demais, né? Tem o delator, tem o delatado, né? O delatado é aquele que foi dedurado, né? E aí existe também a colaboração ali, não delatando ninguém, mas colaborando de outras formas. Mas de que outras formas?
Olha só, tem diversas formas pelas quais pode ser feita a colaboração premiada, né? Que a gente acho que até passou antes aqui, não foi? Ó, pode ser a identificação de demais coautores, esse aqui seria o delator, né, o dedo duro, a relevação da estrutura hierárquica também, né? Seria o dedurai, né? E a prevenção de infrações penais decorrentes, aqui, ó, aqui não precisaria delatar ninguém, mas precisa colaborar. Por isso que o acordo, por isso que a colaboração é um gênero e a delação uma espécie de colaboração, tá bom? Então, aqui na Lei 8.072, a gente tem o quê? Aqui, ó, denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado. Olha só, é uma espécie de colaboração, né? Facilitando a libertação do sequestrado. Vamos lá. Alternativa, então, como não foi essa figura não foi inserida pela lei de organizações criminosas, a gente elimina a alternativa A, está errada. B, nos depoimentos que prestar, o colaborador deverá renunciar, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, mas não estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Essa alternativa está errada porque ele está, sim, ele está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. É bem questionável isso, tá? É bem questionável. Ó, é o parágrafo 14 aqui da colaboração premiada do artigo 7º B aqui. Ó. Não, 7º B. É o artigo, cadê? Meu pai amado, é muito parágrafo. O próprio artigo 4º, que tem quase 20 parágrafos, eu acho. Olha aí, são 16 parágrafos, né? Então, aqui fala que ele presta o compromisso aí de falar a verdade, né? Renuncia ao direito de silêncio, está sujeito ao compromisso de dizer a verdade. Beleza? Vamos seguir. Então, aqui está errado. A B está errada, eu gosto de riscá-la toda fora assim, ó. Daí eu nem leio de novo quando está durante a prova, eu risco. Quando eu tenho certeza que ela está toda errada, eu faço bem isso aqui, ó. Tá. C. É privativa do Ministério Público a legitimidade para oferecer e negociar acordos de colaboração premiada, considerada titularidade exclusiva da ação penal pública. Não, essa aqui também está errada. Tá? Por quê? Porque o delegado de polícia também pode propor aí a colaboração premiada durante a investigação, né? Então não é privativa do Ministério Público, tá? Isso aí a gente já viu isso, tá? A gente já viu lá em cima. Vou ler de novo para vocês aqui. Proposta para ser sumariamente, a gente está aqui, colaboração. Cadê do delegado aqui? Instruído procuração, nenhuma tratativa. Cadê? Ó, aqui, ó. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo, o delegado de polícia nos autos do inquérito, né? Então, pode até solicitar aí o perdão judicial. A gente tem a figura, sim, do delegado de polícia participando aí, celebrando acordos de colaboração premiada. Vamos seguir. Alternativa D. O papel do Poder Judiciário em relação ao acordo de colaboração premiada não se restringe ao exame de sua regularidade, legalidade e voluntariedade. Vamos lá. Regularidade. Ó, no parágrafo 7º do artigo 4º, a gente tem aqui: realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise do respectivo termo as declarações do colaborador e cópia da investigação, né? Devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, o defensor participa ali das negociações,
Oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação. Então, aqui a gente tem o quê? Tem 3 aspectos: regularidade, legalidade e voluntariedade. Ó, aqui a gente tem o quê? Regularidade e legalidade. Aí a gente tem adequação também, tá? Adequação dos benefícios aí aos resultados, né? Adequação dos resultados, voluntariedade da manifestação de vontade. Tá? Então, faltou aqui essa parte aqui da adequação. Tá? Não se restringe, então, somente a isso, o que torna essa alternativa aqui a correta, né? Realmente não se restringe, não se restringe. Então tá certo, porque tem que analisar mais esses aspectos de adequação aqui. Vamos colocar no papel aqui, para a gente não esquecer o que tem aqui que se adequar. A gente tem aqui, ó, no acordo de colaboração premiada, então a gente tem que ver o que? A regularidade. Eu gosto de anotar isso aqui, por exemplo, do lado na lei, né? Regularidade, legalidade, adequação, eu vou deixar um espaço, vou colocar aqui voluntariedade. Voluntariedade não se confunde com espontaneidade, tá? Voluntariedade significa que alguém pode provocar ele a querer fazer. Espontaneidade tem que sair dele, tá? Por isso que a confissão é espontânea. E vamos lá. Adequação dos benefícios, regras, requisitos e os requisitos da progressão regimental. Então, e adequação dos resultados da colaboração. Então, a gente vai colocar ali a observação, adequação dos benefícios e resultados. Oh, coisa feia. Mudou muito, mas tá bom. Tá? Ó, então, acordo de colaboração, tá? Acordo de colaboração. Precisa observar tudo isso aqui em relação aí o juiz para homologar tem que examinar tudo isso. Alternativa E fala que após ser beneficiado por perdão ou não denunciado como resultado do acordo de colaboração premiada, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes, mas não por iniciativa da autoridade judicial. Aqui o fundamento está no artigo 4º, parágrafo 12. É ruim de achar esses parágrafos aqui, porque é muito parágrafo. Eles poderiam ter dividido isso aqui. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Então, pode sim o juiz querer ouvir ele, né? Para sanar alguma dúvida. Olha aí. E aí eliminamos nosso gabarito da questão 7, é a D. Beleza? Vamos embora, vamos para a questão 8. Questão 8, 2022, Banca CESP. Polícia Civil de Rondônia. 2022, Delegado de Polícia. Olha, uma questão de um nível um pouco mais elevado, tá? Assinale a opção correta. Quanto aos meios de obtenção de prova. O acordo de colaboração premiada celebrado pela autoridade policial restringe o direito de punir do Estado. Será? Não, pessoal, não restringe o direito de punir do Estado. Por quê? Porque tem lá todos os resultados que a gente quer com o acordo de colaboração premiada, né? Lembra lá? Participantes, eu acho que é. Vamos ver aqui. Tem que achar agora, é no parágrafo 4º, artigo 4º. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, a gente tem realmente aí que ele tem um perdão, pode ter o perdão judicial ou reduzir até 2/3? Tem. Mas a gente quer os seguintes resultados aqui, ó.
todos estes. E isso aqui não significa restringir o direito de punir, até porque ele quer o quê? Aqui, ó, ampliar aqui, ó, buscar descobrir mais autores, coautores e partícipes. Não é porque o cara pode ter o perdão judicial, ou reduzir até 2/3, que isso aqui restringe o direito de punir do Estado, de forma alguma, porque o Estado está preocupado nessa negociação aqui também com a prevenção, tá? Ó, o que é isso aqui, ó? A localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Então imagine lá um caso de extorsão mediante sequestro, né? E a gente localiza essa vítima. É benéfico? É super benéfico. E ainda consegue identificar outros autores aí, partícipes. Não, então essa aqui está errada, tá? Está errada. Não restringe o direito de punir do Estado. Alternativa B. A atribuição do delegado de polícia para firmar o acordo se estende até a sentença final do processo correlato. Isso aqui está errado por quê, pessoal? O delegado de polícia atua e celebra acordo de colaboração durante a investigação, tá? Ele não passa disso. A partir do momento que o delegado de polícia relatou o seu inquérito, terminou o inquérito, indiciou ou não indiciou, e vai para o Ministério Público, que vai escolher pelo oferecimento ou não da denúncia, acabou para o delegado de polícia essa ingerência em relação a firmar o acordo, tá bom? Deixa eu procurar aqui o fundamento legal disso aqui, é no artigo 4º, parágrafo 2º. Ó, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo, tá? E o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, tá? O que significa que o delegado de polícia só atua durante o inquérito policial em relação ao acordo de colaboração premiada. Beleza? Vamos lá. Tá errada essa aqui, então. C. O magistrado não poderá participar das negociações firmadas entre as partes para formalização do acordo. Esta aqui é a nossa alternativa correta, tá? O acordo de colaboração não tem ingerência do magistrado. É o parágrafo 6º. Olha só. O juiz não participará das negociações entre as partes para formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre delegado, investigado e defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, o acusado e seu defensor. Tá vendo como os termos da lei te ensinam quando que pode o delegado atuar? A gente acabou de ver na alternativa anterior. Ó. Então aqui, ó, negociações, né? O juiz não participa. E aí, a formalização do acordo ocorre entre delegado, investigado e defensor, com manifestação do Ministério Público. A gente está falando de investigado, então está em fase de inquérito ainda, quando tem relação com o delegado de polícia. Quando ele fala do Ministério Público, ó, ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado. Então, a gente tem aqui, ó, investigado, aqui ele está falando que o Ministério Público pode propor acordo durante a investigação, ou seja, o inquérito ou outro tipo de investigação. O PIC, por exemplo, Procedimento Investigativo Criminal do Ministério Público. Ou o acusado. Acusado é o quê? Lá, depois do oferecimento e recebimento da denúncia. Daí ele é acusado, né? Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa alternativa e a gente vai analisar a D também agora. Não se admite a celebração do acordo posteriormente à sentença condenatória. Ocorre que o parágrafo 5º fala o seguinte: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, tá? Então, a gente tem aqui até a metade, que é menor do que aqui no artigo 4º, que é até 2/3. Se for posterior à sentença, então pode sim ter acordo após a sentença, né? Então se admite sim. Só que daí a redução de pena vai ser
menor. Então, é o parágrafo 5º lá, né? Artigo 4º. Alternativa E. O acordo constitui meio de prova, submetendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não, pessoal. Por quê? Olha aqui qual que é o objetivo aqui do acordo. Aqui, ó. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos, tá? Então, aqui, ó. O contraditório aqui e ampla defesa desse acordo aqui, vocês viram que é meio contraditório falar em contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque ele está realmente ali renunciando até o direito ao silêncio, né? Então, pode ter um contraditório ali, uma ampla defesa diferida em relação a isso. Diferida é o quê? Depois, lá durante o processo, né? Se analisar isso. Mas durante o acordo ali, não tem esses princípios aí aplicados. A gente tem sim aí uma negociação, tá? É um negócio jurídico, tá? Negócio jurídico. Se ele não quer fazer, ele não faz. Entendeu? Se não quer fazer, não faz. Mas se ele falar, essas coisas vão ser utilizadas ali para denúncia, para o processo, né? E lógico que daí depois ele vai poder exercer o seu contraditório e ampla defesa normalmente. Mas, vamos lá. O erro da questão está aqui. O erro está aqui, ó. O acordo de colaboração premiada não é um meio de prova, ele é um meio de obtenção de prova. Pessoal, é diferente. Vamos lá para a tela. Ó, meio de prova. Meio de prova. A gente tem o quê? Depoimentos. É um meio de prova. Depoimento. Perícia. Tá? A perícia ali, né? O laudo pericial é um meio de prova. É um meio de prova. O que mais? Um exame de corpo de delito aí, né? Exame de corpo de delito. Tá, de corpo de delito, tá? E assim por diante. Tá? A gente tem diversos meios de prova, né? Então, eu vou imaginar lá uma fotografia, né? Uma fotografia ali, um vídeo, né? São diversos aí os meios de provar, meios de prova. O que é um meio de obtenção de prova? De obtenção. Eu vou botar aqui, ó, um meio de obter. Né? É um meio de obter. Meio de obtenção é um meio de obter prova. Então, quando eu peço uma busca e apreensão, quando eu represento como delegado de polícia por uma busca e apreensão, a busca e apreensão, de alguma forma, é uma prova? Ela é uma prova? Ela prova algo? Não. Ela é um meio para obter a prova. E aí, através desta busca e apreensão, eu vou na casa e localizo drogas. Encontro drogas. Aí, sim, eu vou ter uma prova. As drogas são uma prova. Daí a gente submete ao exame pericial. Pericial a droga. E aí eu comprovo que realmente é droga. Opa, eu provei algo, tá? Então, as drogas são uma prova que exige uma comprovação, né? Mas já são a prova em si. Agora, a busca e apreensão não é uma prova. A infiltração não é uma prova. A colaboração não é uma prova. Eles são meios de obtenção de prova, assim como os outros que estão dentro da lei. Meio de
Meios de obtenção de prova. Olha só. Define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação e os meios de obtenção de prova. Tá? Vamos ver se tem mais algum que fala dos meios. Aqui, ó. Pronto. Capítulo 2 aqui, ó. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Olha só. Os seguintes meios de obtenção de prova que tem na lei. Quais são? Colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso a registro de ligação, telefônico, telemático, dados cadastrais, interceptação, afastamento de sigilo financeiro, bancário, fiscal, e a infiltração por policiais, cooperação entre instituições, todos esses são meios de obter provas, beleza? É interessante que você procure depois na lei ler sobre a captação ambiental também. Tá? Seguimos então, vamos embora. Nosso gabarito é AC, então o magistrado não participa. Questão 9, 2022. Banca VUNESP, uma banca que gosta de fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo. Essa questão é para investigador. Tá? A respeito do acordo de colaboração premiada, assinale a correta. Vocês estão vendo quantas questões de colaboração premiada? Será que eu preciso ler muito ali todos aqueles parágrafos, aquela parte da colaboração premiada? Que é lá no artigo 3º, né? Ó, artigo 3º-A. Então, é muito importante que você leia bem toda essa seção aqui da colaboração premiada. Vamos lá. A. Nenhuma condenação dar-se-á com base apenas em declaração do colaborador, sendo possível, no entanto, o recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos lá. Para a lei. Cadê nenhuma condenação. Condenação. Não há nenhuma das seguintes. Aqui, ó. Parágrafo 16º aí do artigo, que eu nem vou olhar o artigo mais. Tá lá para cima. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Nenhuma dessas. Tá? Medidas cautelares reais ou pessoais. Tá? Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Sentença condenatória. Ou seja, a alternativa A está incorreta porque não pode também o recebimento da denúncia ou queixa. Não pode nem recebimento, nem sentença. Tá? A, incorreta. B, ao colaborador não se impõe, lembra que a gente já viu isso aqui, o compromisso de dizer a verdade, mas em se constatando que faltou com a verdade ou omitiu dolosamente informações, o acordo será rescindido. Não, está errado porque ele sim presta compromisso de dizer a verdade. Errado então. C. Em caso de retratação da proposta de acordo pelo colaborador, as provas produzidas, inclusive as autoincriminatórias, poderão ser usadas contra ele, ainda que em caráter exclusivo. Não. Isso não pode acontecer, tá? No parágrafo 10º aqui, do artigo 4º que a gente está vendo, fala aqui, ó, as partes podem retratar-se da proposta. Caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, tá? Então, esta aqui está errada, porque não poderão, né? Aqui fala poderão, não poderão. D. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia, podendo, contudo, o magistrado determinar a publicidade em razão de relevante valor social. Não. Em hipótese alguma, o magistrado pode revelar aí a publicidade, tá? Está no artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 3º,
tá? Ó, serão mantidos sigilo até o recebimento, lembra que a gente falou do recebimento? Sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, tá? Em qualquer hipótese. Então tá errado também. Tá errado. Publicidade não pode ter. E o recebimento de proposta de formalização de acordo de colaboração premiada demarca o início das negociações e constitui marco de confidencialidade, sendo que a divulgação das tratativas configura violação do sigilo. Essa aqui está correta, pessoal. Essa aqui é que está correta. Lembra que a gente falou que o recebimento da proposta constitui aí o marco de confidencialidade, tá? Lembra dessa letra R do marco com letra R, marco, velho, tá? Para você não esquecer que é o recebimento, tá? Ajuda a decorar. A gente tem que usar esses bisuzinhos assim para gravar. Vambora, bora. Para questão 10, a nossa última questão. Se você aguentou até aqui, comenta, porque eu sei que é cansativo, mas a gente tem que estudar, não tem outro caminho. 2022, CESP, escrivão de polícia, Polícia Civil da Paraíba. De acordo com as disposições, tal, assinale a correta. Alternativa A. Previsto na lei em apreço o crime de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa é, em qualquer circunstância, considerado hediondo. Não, pessoal, não é considerado hediondo, tá? Essa alternativa está incorreta. Olha para a direita aqui. A gente tem aqui, ó, quando direcionado. Olha só, aqui, ó, consideram-se também hediondos tentados ou consumados. A gente está aqui na Lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Tá? E aí, aqui embaixo, a gente tem aqui no inciso 5º, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Aí sim ele vai ser considerado hediondo. Alternativa B. Para a caracterização do conceito de organização criminosa previsto no primeiro artigo da lei em questão, é necessária apenas a acumulação dos seguintes requisitos: associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Faltou aqui com a pena máxima superior a 4 anos. Né? Faltou isso aqui. Beleza? Então essa aqui está errada. A gente já viu bastante o artigo lá que cai direto em prova. Alternativa C. A ação controlada prevista na referida lei sempre depende de expresso requerimento do MP e autorização judicial prévia para que a diligência seja efetuada. Essa alternativa também está incorreta. Por quê? Porque pode ser solicitado também pelo delegado de polícia. Não precisa ter requerimento do Ministério Público, né? Esse conceito aqui está lá no artigo 8º que a gente já estava vendo antes. Opa, errei a lei. Aqui, ó. Tá aqui, ó, ação controlada, né? Não depende sempre de expresso requerimento do Ministério Público. Ó, será previamente comunicado ao juiz, tá? Que for estabelecer seus limites e comunicará ao Ministério Público, inclusive, ó, tá? Por quê? Porque o juiz pode receber isso aqui do delegado de polícia, né? A ação controlada já se inicia e aí é comunicado ao Ministério Público para fazer ali a fiscalização, né? Beleza? Então, esse sempre aqui, cuidado, né? Cuidado quando aparece sempre na questão. D. É obrigatória a atuação do agente policial na infiltração de agentes, uma vez que aludido dever decorre das atribuições inerentes ao cargo. Pessoal, aqui a gente vai ler o artigo 11º em relação... Travou meu computador, peraí.
Ah, meu teclado parou de funcionar, tá acabando a pilha. Vamos lá. Pronto. Artigo 11º. Pronto. O requerimento do Ministério Público ou a apresentação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas no local da infiltração, tá? Então, não fala nada de obrigatória atuação do agente policial na infiltração, tá? E também aqui, ó, no artigo 14 tem aqui como direitos do agente, aqui, ó, são direitos do agente recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, tá? Então, o agente de polícia não tem essa obrigação de participar, porque é inerente ao cargo. Não mesmo, tá? Então, ele pode recusar sim, até porque, como a gente falou antes, isso aqui é uma coisa muito perigosa que exige uma, uma expertise, eu diria assim, do agente de polícia, beleza? Então, vamos lá. Alternativa E. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, terá de ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Esta é a nossa alternativa correta, é justamente aí bem a definição aí do artigo 10º, tá? É o texto do artigo 10º, beleza? Vocês viram, pessoal, que eles pegam bastante os conceitos, pegam muito em cima de colaboração premiada, tá? Não deixe de ler a lei, não deixe de ler, grifar, anotar a lei, tá? Tem um vídeo no meu canal, procura lá, Daniel Brant, que você vai encontrar no meu canal um vídeo que eu ensino a estudar a lei seca, tá? Como usar o Google Drive para estudar a lei seca. E faça aquilo lá que eu te ensino e use para ler a lei de organizações criminosas, que vai facilitar muito o teu estudo, tá bom? Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado da aula, uma aula grande, difícil, tá? Mas que com certeza vai agregar muito aí para a tua aprovação, beleza? Até a próxima. Vamos lá.